Boa noite, estamos mais uma vez aqui juntos no M Selvas Acervo de Memórias, no YouTube e aqui no Instagram M Selvas. Mais um ano concluído e nós estamos aqui vivos, agradecidos por tudo que o nosso Deus tem feito por nós. Aqui está a Mili, o Saracero, a Rebeca, oi Beca, o Max, a Mili, boa noite, todos vocês aqui, o Antares, poxa, que bom ter vocês aqui, essa noite nós temos um convidado tão especial, o pastor David Jones. Ele foi missionário aqui no Brasil por 31 anos, ele tem um português maravilhoso, ele fez um trabalho missionário importantíssimo conosco aqui no nosso país. E entrou o Ian também. Ian, que saudade! Eu vou ter que ir lá dar uma socorrida no pastor, o nosso querido pastor Edgar. Levamos muito tempo para entrar. Entrou Maria Helena, nossa pastora querida, aqui da Igreja Batista Bapai. É uma alegria, a paz do Senhor para todos vocês. É uma alegria ter vocês aqui conosco essa noite, aguardando o pastor David Jones entrar no Instagram aqui. Nós tivemos um ano bem... arrumando a complicação do ano retrasado, né? E também arrumando a vida para o próximo desafio. Jaqueline, lá de Palma Sola, querida Jaqueline, um beijo, Deus abençoe você, o Will, o Davizinho, meu afilhadinho, o Maxwell, lá no Rio de Janeiro. O pastor David Jones aqui entrou, Maxwell, do Rio de Janeiro, com a Rebeca. Pastor Davi, o Ângelo em Portugal, Ângelo, um beijão. Pastor Davi, você consegue? Espera só um pouquinho, nós vamos chamar agora o pastor Davi. Pastor David Jones, aqui o nosso querido pastor David Jones. O Max é sempre convidado especial. Claro, eu estou aguardando o endereço para mandar a caneca. Pastor Davi! Boa noite aqui. E no Brasil e aí nos Estados Unidos, boa tarde, né? Boa tarde, são 6:03 da tarde, ou 18:03. Mas já está escuro aqui, está friozinho, um pouco úmido, mas sejam bem-vindos ao meu lar. Muito obrigada, pastor Davi, é o nosso pastor querido, foi meu professor no seminário, meu pastor, meu amigo pessoal, uma pessoa assim, importantíssima na minha vida cristã, e ele hoje é o dono da live. Ele tem uma mensagem de amor para o próximo ano, de fé, de esperança, de poder de Deus, e eu vou deixar o pastor falando aí com vocês, conosco, por mais ou menos 50 minutos, pastor Davi, essa live é toda sua, Deus abençoe, muito obrigada por ter atendido o nosso pedido, nosso convite, e agora o acervo de memórias é todo seu, bem-vindo. Muito obrigado, Célia, eu estou muito agradecido o privilégio de estar com vocês. Eu acho que é a terceira vez que eu passo com vocês esse live, né? Parece que é. Exatamente. Pois é. Quando você entrou em contato comigo faz mais que um mês e você me convidou, eu aceitei o convite, então imediatamente eu orei, pedi, Senhor Deus, o que eu digo para esse povo? Há muitos anos que a gente passou no Brasil, tenho muito amor pelo povo brasileiro, por mim estaria com vocês agora, mas Deus tem outros planos. Mas comecei a orar e, obviamente, a gente estava entrando já no mês de dezembro e a questão de Natal e tudo mais. E, subitamente, enquanto eu falava com o Senhor, ele me colocou a palavra, fala sobre Emmanuel. Agora,
Emanuel é um nome bem português. A gente tem, nós temos inclusive lá da Igreja do Aeroporto em São Paulo, lembra do seu Emanuel, nosso amigo português? Pois é, então pensei, pois é, Jesus, mas realmente essa mensagem é para o ano novo, é para os irmãos levarem alguma coisa adiante para 2022. 2021 foi duro, ninguém precisa falar, foi duro lá, foi duro cá. Não houve lugar no mundo que não fosse afetado pela praga de Covid. Então, mas Deus disse, é Emanuel e fim de papo. Então, comecei a pensar e orar e tal. Então, decidi, a melhor coisa é começar a ver a palavra. Então, vou ler para vocês uma passagem de São Mateus, que é conhecido, provavelmente a metade de vocês nas suas igrejas ouviram o pastor ou alguém no programa de Natal ler essa passagem. Mas vou ler de novo. Mateus, capítulo 1, versículo 18 até 25. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que foi nela gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Vamos orar. Pai, essa palavra é tua, inspirada por teu Espírito Santo. Espírito, sussurra em nossos corações, em nossas mentes, para que possamos entender a tua mensagem sobre Emanuel para nós nessa noite na antevéspera do ano novo. Agradecemos a palavra, agradecemos aquilo que tu vais nos dizer. Em nome de Jesus, e o povo de Deus diz amém. Amém. Pois é, quem me conhece sabe que gosta de contar história. E vou contar uma história missionária, não exatamente missionária, mas sobre um evangelista chinês com o nome de George Shen. George Shen nasceu em 1932 e faleceu no mês de outubro deste ano, 2 meses atrás. Shen nasceu no interior da China durante a Guerra Civil da década de 30. Seus pais fugiram dos massacres, das brigas entre os vários guerreiros lá, e no fim chegaram a Shanghai. Aí seu pai se empregou lá, ele se criou lá. E durante os seus anos em Shanghai, como adolescente e depois como um jovem teenager, ele ouviu o Evangelho e creu em Jesus e recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. O Espírito Santo veio sobre ele e lhe deu um dom de evangelismo. E já como rapaz, começou a espalhar a palavra. Evangelizar na sua igreja, na sua escola, e eventualmente sem nenhum treinamento formal, Deus o levou para uma cidade no interior, na província de Anhui, e lá ele começou a pregar. Simplesmente ia para uma vila, uma aldeia qualquer, e começava a pregar. E 2 ou 3 pessoas se converteram, depois mais 2 ou 3 ou 4. Aí ele discipulava o grupo, e logo depois de alguns meses, ele já estava com uma igreja. Isso na década de 58, 59 para 60. Então, ele fundou uma igreja, depois ele disse, tá, nós vamos continuar a trabalhar, mas vou trabalhar com essa outra aldeia por ali. E fez isso, e em poucos anos, ele teve 3 igrejas fundadas. Sem ajuda missionária, porque
fazia 10 anos que missionários foram expulsos da China. Então, já em 1960, ele pastoreia 3 igrejas que tinham mais ou menos 100 membros cada igreja, mas elas estavam trabalhando ardentemente, apesar de já a China ser um país comunista e já estava começando a olhar com maus olhos nas igrejas cristãs. Eventualmente, eles foram falar com ele: você chega, esse negócio de pregar o evangelho, você tem suas igrejas, fica calado, fica na igreja. Ele continuava a evangelizar e acabava na cadeia. E George Sheng ficou preso por 18 anos em várias prisões. A primeira prisão onde ele foi preso, ele ficou preso por 3 anos e meio. Ele ficou numa pequena cela com 5 presos, ele e mais 4. E quando eles dormiam, a cela era tão estreita que eles tinham que dormir de lado, porque dormir de costas ou de barriga, eles eram largos demais. Então, tinha que dormir assim. Então, ficaram assim, todos eles políticos, alguns cristãos, alguns não, por 3 anos, tentando quebrá-los. E Jorge não quebrou, porque eles queriam que ele negasse sua fé cristã. Aí eles mandaram para o interior, para um campo. Agora, eu quero que vocês imaginem, um campo de presos políticos de 60 mil homens. 60 mil homens. Uma cidade enorme. Então, durante mais 3 anos, as autoridades tentaram quebrá-lo mesmo, através de sessões de perguntas, de crítica, de autocrítica, de um monte de coisa, e ele simplesmente ficou sólido em Jesus e não quebrou. E no fim eles disseram: tá bom, o único jeito para você é a fossa. E literalmente ele foi mandado trabalhar na fossa ascética dessa coisa. Agora, não quero ser indelicado, eu sei que alguns de vocês acabam de comer, mas era uma pequena lagoa cheia dos resultados de alimentação. Fezes, urina, água, sujo, um fedor federal. Aí, o trabalho dele era ficar dentro da fossa. A fossa tinha mais ou menos água até a altura da barriga dele, e ele ficava com uma pá quebrando os sólidos. Sem entrar em detalhes, a coisa fica sólida e tem que quebrar, porque depois ele tinha que carregar carrinhos de mão e os outros presos iam levar para os campos para fertilizar os jardins e os campos onde eles queriam cultivar sua própria comida. Ele fez isso por mais que 10 anos. E eles acharam que ele ia ou morrer de alguma infecção ou enlouquecer, porque o cheiro era tão terrível. Ele disse: quando eu comecei a trabalhar lá, eu pensei que ia desmaiar, estava tão terrível, estava chorando. E ele notou: eu estou sozinho. Ele começa a cantar hinos, ele começa a orar, ele começa a citar a Bíblia, que não podia fazer por tanto tempo, porque eles não deixavam, agora está livre. Aí ele disse: eu entrei no meu jardim de rosas. Agora, há um hino que eu, inclusive, busquei no YouTube, e tem 2 versões em português. E vou ler uma versão mais ou menos que eu traduzi, porque as versões eram mal traduzidas. Mas a primeira estrofe diz assim: sozinho eu vou ao jardim. Agora, imagina onde que ele está. Quando o orvalho banha as rosas, e a doce voz chega ao meu ouvir, o Filho de Deus me fala. Ele anda comigo e fala comigo e me diz que só sou o seu. E o gozo lá que compartilhamos, nem outro tem experimentado. A tradução é péssima, mas a ideia é essa. Ele andava com Jesus. Jesus com ele na fossa. Na gíria brasileira, a gente sabe onde fica a fossa, né? A gente fica muito down, muito triste, muito... Irmãos, amigos, Jesus quer nos acompanhar onde quer que a gente esteja. Agora, vamos nos colocar no contexto dessa passagem bíblica que acabo de ler. É sabido que essa época, Natal e a passagem do Ano Novo,
é um tempo de alegria, um tempo de comes e bebes da família, é muito bacana. Nós celebramos o nosso Natal com 2 dos nossos filhos e netos, uma beleza, né? Mas muita gente não tem esse companheirismo. Muita gente passa Natal e o Ano Novo solitários e tristes, sem família, distantes de sua casa, sentindo uma solidão horrível. Outros refugiados, eu tenho pensado, neste mundo atualmente há mais ou menos 25 guerras que não recebem notícias, mas que acontecem no Oriente Médio, na África, no Sudoeste da Ásia, guerras, gente se matando. Então, o que acontece? Refugiados, há quase 1 bilhão de humanos nessa terra que são refugiados de uma guerra ou civil e uma guerra entre outros países. Então, a pessoa que é um refugiado, ou ele é refugiado por causa de desastre natural, está desolado, não tem mais casa, não tem mais lar, não tem mais chão, fica distante, às vezes é uma outra cultura. Então, numa hora como essa, é muito triste. Tem outras pessoas, tanto no Brasil quanto na América, vocês estão experimentando Covid e a nova variedade, só para variar, Omicron. Quando acaba com o alfabeto grego, não sei o que vai fazer, né? Mas realmente a coisa é feia. E gente com medo. Meu neto que está conosco esses dias, o amigo mais próximo dele ficou ontem detectado que ele está com Covid. Então, meu neto teve que fazer teste e vamos ver se ele está. Ou seja, e tem muita gente com medo. Medo da morte, medo da doença, medo do sofrimento. Então, nós estamos vivendo um tempo realmente de fossa, humanamente falando, de fossa. É interessante que quando a gente pensa no primeiro Natal, na época da vinda de Jesus Cristo, o seu nascimento foi assim, um tempo péssimo. César Augusto, o famoso César romano, ele com a bota de ferro do Império Romano, tinha derrotado os judeus. Israel era um país ocupado por tropas estrangeiras, era um país derrotado, ocupado. A Bíblia diz que quando Cirineu era governador, mandou fazer um censo, lembra? E José e Maria tiveram que deixar Belém andar. Imagina, ela está de 9 meses, barriga grande, em cima de um burrinho, mais que 100 quilômetros de distância para chegar a Belém. Se não estava pronta para ganhar o neném, já chegando em Belém estava. E nós sabemos que viviam numa terra ocupada. Herodes era o rei dos judeus. Que ironia! Herodes nem judeu era. Ele era um edomita, ele era da raça de Esaú, lá de tempos atrás, no Antigo Testamento. Mas esse falso judeu era um homem louco. A gente sabe que a história conta que ele matou sua sogra, sua esposa mais querida, e os 3 filhos, porque ele tinha medo que eles iam matá-lo. Ele era literalmente louco. Então, esse é o meu ambiente, essa é a cultura na qual viviam os judeus nessa época. Agora, quando o anjo falou para José, ele vai ser chamado Emanuel, né? Deus conosco. Subentende-se, se subentende que ele está dizendo, Deus realmente não está conosco, mas Deus vai chegar logo na forma desse bebezinho, nascido da Virgem Maria, Deus conosco. Então vamos pensar, o anjo do Senhor faz uma declaração, indicando que Deus vai estar com vocês, mas atualmente não está. Mas como é? Se Deus estivesse com eles, eles não estariam na situação que eles estavam. Lembra disso. Quando Jesus andava na terra, especialmente aqueles 3 anos que ele ministra em Jerusalém, quando ele está ministrando lá, ele visita o templo, ele vai entrar no templo. Lembra que atrás daquele véu, vocês que entendem um pouco mais da parte bíblica do tabernáculo, depois do templo, sabem que era uma parte chamada o lugar santo,
E depois a última parte do templo, de tabernáculo, era chamado o lugar santíssimo. E havia um véu, uma cortina espessa lá, que dividia esse lugar santo do lugar santíssimo, o santo dos santos. Atrás havia uma arca, um baú, que tinha as tábuas da lei, que tinha maná que brotava, que tinha a vara de Arão. No tempo de Jesus, não havia mais arca. A Arca da Aliança foi perdida do tempo quando os babilônicos entraram e acabaram com Jerusalém e destruíram o templo. E só se sabe que a Arca desapareceu. Jeremias fala sobre isso. Então, os judeus estão sem a Arca da Aliança, que simboliza o quê? Deus conosco. A Arca simbolizava a presença de Deus, Shekinah, a glória Shekinah de Deus, o Deus poderoso. Lembra que a arca tinha aqueles 2 querubins de olho, de ouro, que ficavam assim sobre a arca, simbolizando a presença de Deus. Agora não tem mais arca. Então é interessante pensar, Jesus ia para o templo, diariamente eles faziam templos e sacrifícios de animais e tudo mais, mas não havia mais a expiação dos pecados. Então, Jerusalém, tempo sem a arca. O sacerdócio era politizado. Os sacerdotes eram nomeados por Herodes. É por nomeação política. E, pior, os partidos, né, religiosos, vamos dizer, os mestres da lei, os pastores, os líderes, os rabinos, eram todos politizados. Você tinha os fariseus, você tinha os saduceus, os essênios, tinha os herodianos, e eles se odiavam. Essa é a situação da religião quando Deus não está conosco. E é muito triste pensar que há religiões, ou há movimentos tidos como cristãos, que muitas vezes é só política, é só briga, é só nomeação por alguém que é o chefão. Essa era a situação. Agora vamos pensar em 3 coisas. Primeiro, o que acontece quando a gente vive na ausência de Emmanuel? A gente vive sem Deus. Israel era tido como o povo entre o qual Deus andava. Lembra que os povos pagãos, quando eles viram o que aconteceu com o Egito, com aquele êxodo do Egito, então eles sabiam que Deus anda com eles. Este é o Deus que de dia eles veem uma coluna de fumaça e à noite uma coluna de fogo. Quando aquela coluna movia, eles iam. Quando parava, eles paravam. Deus andava com eles. Os povos vizinhos, os povos pagãos, estavam apavorados desse Deus e sua presença. Agora, se você estudou um pouco de teologia, você sabe que Deus é onipresente. Nós falamos da onipresença de Deus. Isso significa que Deus está aqui, onde eu estou, literalmente. Eu estou no meu gabinete, no porão da minha casa, aqui em Newark, Delaware, nos Estados Unidos. Deus está com a Célia, que eu estou olhando a cara dela, lá no oeste do Paraná. Ao mesmo tempo, ele está com meus colegas em São Paulo. Eu vi alguns nomes, está com Jefferson lá em São Paulo, está com outras pessoas em Portugal. Deus está em toda parte do mundo e do universo, ao mesmo tempo, passado, presente e futuro. Agora, se seu computador cerebral já estourou, dá para entender. Porque não dá para entender a onipresença de Deus. Um Deus que está em toda parte, tempo e espaço, eternamente. Gente, no limiar de um ano novo, esse é seu Deus. Se Jesus é o seu Senhor e Salvador, Ele está contigo. Então, nós entendemos teologicamente que Deus está conosco, Ele é onipresente. Mas nós buscamos até mais. Nós buscamos a presença manifesta, aquele nome esquisito que eu usei, a presença Shekinah, a presença do Deus Todo-Poderoso. Abraão
encontrou o Deus manifesto. Lembra? No Monte Moriá, quando ele levou Isaac para sacrificá-lo, Deus disse, pega seu filho, o filho que tu amas, o teu único filho, e sacrifica no monte. Agora, Abraão tinha 100 anos quando esse menino nasceu. Esse era o filho da promessa que ele esperou 40 anos para esse menino vir. E agora Deus está dizendo, vai matar o filho. O filho já estava com 12 ou 13 anos. O Abraão já está mais velhinho ainda. Mas ele obedeceu. Levou o filho, e vocês lembram a cena. Ele leva o filho e o filho diz, papai, onde está o sacrifício? Deus proverá. Tá legal. O menino carregou a lenha, foi até em cima, montaram já um altarzinho com pedras. Papai, onde está o sacrifício? Deus proverá. Tá legal. Filho, me põe as suas mãos assim. Aí o pai amarrou. Nós estamos imaginando, ele amarrou as mãos e os pés, levantou o menino e colocou em cima do altar. Eu acho que nessa hora o Isaac se tocou. O sacrifício sou eu. E a Bíblia diz que Abraão pegou sua faca, levantou, pronto para sacrificar. Agora, é uma das histórias mais pavorosas da Bíblia, porque o homem vai matar o filho. Mas ele tinha tanta confiança, a Bíblia diz em Hebreus, que ele acreditava. Vou matar meu filho e Deus vai ressuscitá-lo. Porque Deus prometeu, este é o filho da promessa que vai ser o progenitor de uma raça, de um povo, o povo de Israel. E naquela hora Deus disse, basta, chega. Estou vendo que tu me amas mais do que o menino, qualquer outra coisa. Providenciou aquele carneiro que estava preso, aí fizeram o sacrifício. Nós temos, nesse momento, o Deus em sua manifestação real. E ele disse, eu sou o Deus, inclusive o nome, né, que ele disse, Deus proverá, Jeová Jiré. Né? Lembra? Deus proverá. Então nós vemos outras histórias, Moisés e a sarça ardente. Moisés, que ia ser o libertador do seu povo, fez uma burrada, matou um homem, matou outro homem, aí teve que fugir, e no fim o que acontece? Ele está 40 anos no deserto, aprendendo a ser humilde. E nessa hora ele vê aquele arbusto, aquela sarça que está queimando, a Bíblia diz que queimava e não se consumia. Ele foi lá para ver, uai, isso é diferente. Deve ser que ele era mineiro, né? Então ele viu, ele foi lá de perto e Deus falou, tira suas sandálias, está em terra santa. Deus se manifestou nesse momento pela voz, pela sarça ardente. Então nós estamos falando com o povo de Israel que via Deus. Deus falava com seus profetas. Nós sabemos que durante décadas e centenas de anos, através de Samuel, Isaías e Jeremias e outros profetas, Deus falava ao povo. O povo recebia as instruções do Senhor. Agora, na época que nós lemos aqui em Mateus capítulo 1, nós estamos no fim de mais ou menos 400 anos, desde o final do livro de Malaquias, um dos profetas menores, o último do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento. Só que os judeus da época não tinham a Bíblia. Eles não sabiam que tem Novo Testamento aqui e Antigo, e aí vai terminar. 400 anos de silêncio. De certa forma, é uma espécie de alegoria da vida de alguns irmãos e às vezes algumas igrejas, onde Deus falava uma vez, mas não fala mais. Por quê? Bem, no fim, nós podemos simplificar a coisa e dizer por causa de pecado. Mas exatamente o quê? Bem, vamos fazer uma pergunta histórica. Por que a grande igreja que foi fundada por Martinho Lutero, mais que 500 anos atrás, uma igreja que pregava que era uma igreja poderosa, mas hoje em dia, aquela igreja, ao menos no meu país, é altamente politizada, é completamente da esquerda política e cultural e espiritual, uma igreja que não tem mais a presença de Deus. E uma vez era uma igreja, era uma potência. E você pode ver tantas e tantas igrejas onde havia uma hora Deus estava trabalhando. E, do ponto de vista individual,
irmãos e irmãs que a gente conhecia 20, 30, 40 anos atrás, quentes, ardentes, servindo a Deus e tendo uma vida atuante, mas já na sua velhice está mais ou menos assim, tá legal, eu já amo Jesus, mas perdeu fogo, perdeu fervor, perdeu a presença de Deus em suas vidas. 400 anos de silêncio. Deus não falava mais. Não havia nenhuma nova revelação do Senhor. Silêncio. Israel derrotado, subjugado por Roma, Herodes. Durante aquele período de 400 anos, os judeus finalmente conseguiram, através da família dos Macabeus, um tempo de liberdade, mas eventualmente isso foi duramente esmagado, e agora eles são súditos do Império Romano. Os historiadores chamam esse período de mais ou menos 350, 400 anos como a Pax Romana, a paz romana. Era paz à base do pau. Roma tinha todo o poder, tinha o poderio econômico, comercial, dominava os mares, dominava a terra. Havia paz? Não. Havia ausência de guerra aberta, porque não havia possibilidade. Os judeus estão vendo isso. Havia em Israel dúvidas sobre aquelas profecias messiânicas, porque Isaías, Jeremias e outros profetas, nos Salmos, predizeram: vem um Messias, vem o ungido de Deus, vem aquele que vai ser nosso libertador. E eles estão indo por muitos anos. E a gente sabe que na época de Cristo, muitos judeus esperavam a vinda do Messias. Muitos outros duvidavam. Simplesmente achavam que a coisa vai ficar. E por isso se comprometeram. Entraram dos romanos, de Herodes. Então, se é assim mesmo, vou ficar no lado dos mais fortes. Nós podemos ver, de certa forma, igrejas, irmãos e irmãs que mais ou menos se comprometeram. Se é assim mesmo, parece que Deus não está tramando conosco, ao menos eu vou ficar com os fortes. Quem é forte é o Senhor. E quem está com Ele é forte. Ainda que passe pelo jardim, ainda que passe pela a fossa do jardim de Jorge Shen. Então Deus falava, Israel derrotado, dúvidas sobre a vinda do Messias, Israel se sentia abandonado e esquecido. Emmanuel não estava com eles. E uma frase que me veio à cabeça esses dias: se Deus não é conosco, tem-se um futuro muito fosco, assim, muito nublado, muito difícil, não tem linhas claras, não tem uma definição. O futuro muito fosco. Bem, isso é ausência sem Deus. Mas o anjo anunciou: um filho chamado Emmanuel será dado. Então vamos falar sobre a presença de Emmanuel, Deus conosco. O significado, literalmente, dessa palavra hebraica, que a gente traduz Deus conosco, literalmente é conosco Deus. Conosco Deus. Agora, eu lembro de uma linha boba que eu aprendi no Brasil com alguns amigos: se Deus é conosco, ninguém podosco. Não é exatamente um português elegante, e acho que a palavra podosco é difícil encontrar até no pai dos burros, né? Mas se Deus é conosco, ninguém pode. Ninguém diz isso no livro de Romanos: se Deus está conosco, quem pode estar contra nós? Agora, pode ser que você seja como Jorge Shen e acaba na fossa por sua fé. Mas Deus não abandonou. E muitas vezes nós vivemos somente sentindo o que está ao nosso redor e não vemos que há uma dimensão maior. Então vamos pensar sobre isso. João 1,14 diz que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e nós o ouvimos, cheio de graça e glória, né? O Filho de Deus. Então, mistério da Trindade, que o Filho, que já existia eternamente com o Pai e o Espírito Santo,
mas ele era espírito, agora se encarna. É inconcebível pensar, mas é o que a palavra de Deus diz. Jesus Cristo, Filho de Deus, que fazia parte da criação do universo, agora vai entrar no ventre de uma menina, uma moça de, quem sabe, 15, 16 anos, e vai nascer. Só Deus para pensar uma coisa dessa. E quando diz Deus conosco, e acaba saindo um nenezinho, menino bonito, chorando, e já procurando seio, e sujando a calça, né, a fraldinha, ou seja, um bebê. E ele, né, lembra quando você lê as passagens sobre Jesus, fala sobre o Filho de Deus, o Filho do Homem. Filho de Deus, Filho do Homem. Então, uma pessoa com duas naturezas, a divina e a humana. É tão maravilhoso porque você que, quem sabe, está na fossa hoje, Jesus sabe exatamente o que é fossa. Porque ele sentiu fossa também. Pense no jardim de Getsemane. Na véspera da crucificação dele. Vamos lá orar, colegas. Vamos lá. Aí os discípulos vão com ele. Ele começa a orar, chorar, está suando sangue. E eles estão dormindo tranquilo. 2 vezes, né, acorda, a terceira vez, deixa para lá. Então, nesse momento, ele sentiu, não que eles queriam abandonar, mas por algum motivo nem podiam acompanhar o seu mestre nesse momento. Então, você que, quem sabe, está passando por alguma dificuldade, algum momento triste da sua vida, se você é filho de Deus, se Jesus Cristo regenerou você, tirou você das mãos de Satanás e você pertence a ele, ele está contigo. Ele está querendo se revelar. Deus, quando ele se fez carne e sangue, ele ficou 33 anos, alguns meses na terra, morreu, ressuscitou, e eventualmente foi para os céus. Mas ele continua conosco. Emmanuel se faz presente. Ele está logo ali mesmo, ao nosso lado, em nosso meio. Ontem, meu irmão mais velho, que eu sou jovem da família, vou fazer 80 anos em março. Meu irmão mais velho tem 96 anos, fez 96 ontem. Então, ele mora mais ou menos uns 80 quilômetros daqui, de casa. E Judite tinha feito uma torta tipo americana, que é muito gostosa, cheia de fruta e tal. E meu irmão gosta de torta. Então, ele está lá, ele está esperando Jesus levar. Minha irmã tinha ido lá, depois ele foi, ela já foi para os céus no ano passado. Então disse, Davi, estou esperando Jesus me levar, não tem mais o que fazer. Já cuidava da Luísa, ela já se foi. Então ele disse, e para seu aniversário? Não quero nada. Bem, a gente sabia que ele gosta de torta. Então eu ontem saí de casa cedinho, 8 horas da manhã, comecei a dirigir uma estrada tranquila lá pelos campos aí de Pensilvânia. E comecei a orar e falar com Jesus. Eu tive um papo tão legal com Jesus. Sério. Alguns problemas que a gente está passando, alguns planos que parece que Deus está pintando para a gente fazer, algumas perguntas, algumas coisas que temos. Ou seja, eu tive um papo com Jesus tão gostoso. Ele estava comigo no carro. Eu estava dirigindo, mas quem manda no meu carro é ele. Então, eu só me arrisco a cantar sozinho. Cantei para Jesus. Ele fica lá cantarolando. Ou seja, foi um tempo de comunhão. Quando Emmanuel está conosco e quando nós buscamos a presença dele. Porque ele não vai interromper a sua vida muito busy, muito ativa, muito ocupada. Nós temos que dar tempo a ele. E quando fazemos, ele fica presente. Ele se faz participante de nossas vidas. Ele compartilha nossas vidas e experiências, como Jorge na fossa, como meu irmão, que está surdo, ele mais ou menos enxerga, ele tem um olho que enxerga, mas enxerga mal. Eu levei uma carta lá
de aniversário para ele e uma nota, e ele pediu uma moça que trabalha no lar de velhos, onde ele fica, para ler, porque nem consegue. Mas ele participa. E ele disse que ele passa mais ou menos 3 horas pela manhã, depois de levantar, tomar café. Ele ainda faz exercícios. É por isso que ele está com 96 anos em vivo. Ele está em excelente estado físico, menos audição e olhos. Então, ele faz um monte de coisa que ele começou a fazer na Segunda Guerra Mundial como marinheiro. Então, nunca parou. É por isso que o cara nunca vai morrer. Mas ele disse que quando ele faz isto, depois de terminar, ele ora. Ora por 3 ou 4 horas. Ora por mim todo dia. Ora por missionários, pela igreja. E Deus participa na vida dele e ele participa no trabalho do Senhor. Deus é consciente. O que diz em Hebreus? Que nós não temos um sacerdócio que não se identifique conosco. Eu sempre uso essa ilustração, que é caseira. Não é ilustração, mas a ideia... Se você já teve uma enxaqueca, eu, graças a Deus, nunca tive. Judite, minha esposa, teve. Sem dúvida, alguém que está assistindo lá teve. Acho que Jesus teve enxaqueca na cruz, literalmente. Porque o pecado de toda a humanidade, de todo o tempo, que nem se consegue entender o que significa. O peso moral de todo o mal, de toda a história humana, caiu sobre ele. Ele se fez pecado por nós. Expiou, pagou o preço, sofreu a justa ira de Deus sobre o pecado da humanidade e morreu. Aí, se Jesus tivesse ficado morto, Satanás teria ganho. Mas sabemos que no terceiro dia ressuscitou-se vitoriosamente sobre Satanás, a morte, o inferno, demônios e tudo mais. Então, Jesus está vivo. E ele é consciente, então, das dores que a gente passa, as enxaquecas da vida, as tristezas. Nós não sabemos muita coisa sobre a família de Jesus. Sabemos que alguns eventualmente se tornaram discípulos, mas por um bom tempo eles nem acreditavam nele. Quem sabe na família de Jesus não teve mais pais, José já está morto. Alguns dos filhos se mandaram de casa, deram problemas. Ou seja, Jesus conhece o dilema humano. Ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é passar dificuldade. Ele é atuante. Ele age e faz acontecer. E nós vemos o resultado. Nós poderíamos passar a noite dando testemunhos de resposta e oração. A gente orou e Deus fez. Ele atua. Ele não é um Deus que fica lá parado. Eu visitei em julho de 2019 e fui para a China. Fui para o oeste da China, a fronteira de Tibete. E lá eu entrei em vários mosteiros budistas. Coisa horrorosa, honestamente. E vi as estátuas e os deuses e os ídolos. Não mexiam, tinham olhos, mas não piscavam, tinham bocas, não falavam, tinham ouvidos. A gente poderia ter xingado eles e tudo mais. Não moviam nada, porque não são reais. Mas esse Deus é atuante e ele é consequente. Quando ele age em nossas vidas, ele muda a situação. E se você está no meio de um problema de família, de filhos desviados, ou marido que precisa de emprego, ou doença, o que for, continua buscando. Deus vai responder, porque ele é consequente. Ele faz resultados acontecer em nossas vidas. Então, isso é a presença de Emmanuel. Agora, o efeito Emmanuel. Qual é o efeito? É a presença palpável de Jesus. Agora, quando eu digo a presença manifesta ou a presença palpável de Jesus, eu não estou dizendo que Jesus senta ao meu lado e a gente bate papo e eu sirvo cafezinho para ele. Eu gostaria de ser. Eu acho que Jesus ia gostar muito do café. Não sei se ele tomou na época que estava na Terra. Mas quando a gente fala sobre isso, sabemos que ele é presente. Interessante, no ministério de oração que Deus tem me dado,
Deus me deu uma vez um enfoque que é bem bíblico. Nós cantamos aquele corinho que diz: no meio dos louvores Deus habita. Deus está no meio dos louvores do seu povo e Deus está no meio dos clamores do seu povo. Quando nós clamamos a Deus, não é somente: bom dia, Deus, eu te amo, e olha, eu estou com um probleminha, sei, quem sabe o Senhor pode dar um jeito. Não. Quando a gente clama, quando a gente entende que Ele é a única solução, e quando nós clamamos, Ele se faz presente. O efeito Emmanuel faz o medo fugir. O medo foge. Eu descobri, pesquisando, parece ser uma coisa que não sabia. Eu ri, tive que contar para minha esposa Judite. Eu disse: Judite, você sabe quantas vezes se diz na Bíblia não temais ou não tenha medo? Não sei, bastante. 365 vezes. 365 vezes. E temos quantos dias? 365 dias do ano. Todo dia há oportunidade para... Fica, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Não tem mais. Eu estou contigo. O Senhor é presente em nossas vidas. Então, o medo tem que fugir. Quando nós clamamos a presença de Jesus, o medo há de fugir, né? Diz que o medo traz tormento, mas o amor perfeito, né, nos faz aquele medo fugir de nós. Nós temos exemplos bíblicos bastante. No Mar da Galileia tem 2 ocasiões. Parece que Jesus gostava de levar os discípulos lá no Mar da Galileia para só testar a fé. E nós sabemos em Mateus 8, eles estão atravessando o Mar da Galileia. Jesus já tinha ensinado um monte, ele estava cansado mesmo, e foi dormir lá na proa do barco, e começa uma tempestade, para cima e para baixo. Agora, lembra, estamos falando de pescadores profissionais que viviam em cima daquele lago. Então, eles não eram que nem eu não tenho, assim, eu não sou marinheiro. Eles estavam apavorados porque o barco estava tomando muita água, e eles falaram: Jesus, acorda, tu queres que a gente morra? E Jesus: poxa, gente, eu estava dormindo tão bem, vocês pouca fé, se levanta e acalma o mar. Fique quieto. Tudo certo. Quem é esse homem? Tem poder para acalmar o mar. O nome dele é Emmanuel. Deus conosco, o Deus de todo poder. Aquela outra ocasião, em Mateus 14, Jesus manda eles na frente. Ele diz: vocês vão lá, depois eu chego no outro lado do lago. Ele está orando. E lembra que eles saem bem tarde à noite, estão atravessando no meio do Mar da Galileia, começa outra tempestade, está com e subitamente eles veem esse vulto andando sobre as ondas, sobre a água. E é Jesus. E lembra, Pedro, às vezes, o cara era impossível mesmo. Se és tu, Senhor, manda que eu ande. Lembra que ele começa a andar e depois ele começa: meu Deus, o que estou fazendo aqui em cima dessa água? Ele começa a se afogar. E Jesus vai lá, pega o braço dele e diz: oh, Jesus, você tem tão pouca fé. Depois ele acalma o mar mais uma vez. Este é o Jesus que nós adoramos. Este é Emmanuel conosco. Seu barquinho está assim hoje à noite. Você está no meio de um tumulto. Chama Jesus. Jesus, entra no meu barco. A primeira música que eu aprendi em português, quando eu estudei na Escola de Línguas, lá em Campinas, São Paulo, eu não vou cantar para vocês, mas eu vou dizer a letra. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem e passa o temporal. Agora, se tem gente velha assistindo, eles vão rir, porque é um corinho do tempo de Noé mesmo. Mas se Jesus está no seu barquinho, tudo vai muito bem e passa o temporal. Agora, lembra aquela outra história interessante no caminho de Emaús? Jesus morreu, Jesus ressuscitou, as mulheres viram perto do túmulo, parece que Pedro viu, ou seja, boatos, rumores.
E os discípulos estavam confusos mesmo. E não sabiam o que tinha passado. E dois dos discípulos estavam tão desanimados porque não acreditavam nesse papo de Cristo vivo. Então, estão indo para Emaús, a sua cidadezinha onde eles moravam. Aí passa um cara lá, um sujeito lá, simpático. Oi, posso andar com vocês? Sim, sim. E por que vocês estão cabisbaixos? O que é? Vocês estão na fossa mesmo? Oh, man, o senhor não sabe o que passou em Jerusalém? Não, me conta. Aí contaram a história que nós achávamos que ele era o Messias e blá, 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 blá. Não me diga. Escuta, deixa-me explicar como que é. A Bíblia diz que esse cara, esse homem, começa a explicar das Escrituras do Antigo Testamento, todas as profecias, que tudo isso tinha que acontecer. Aí eles chegam lá num 7-Eleven da vida, né? Uma loja de conveniência, e dizem, vamos lá. Eles dizem, vamos lá comer qualquer coisa. Aí Jesus diz, é Jesus que está com eles, mas eles não sabem. Ele diz, tá legal, deixe que eu ore. Então, ele começa a orar, e eles veem, é Jesus, e ele sumiu, ele saiu. Eles andavam na presença de Cristo sem saber. Às vezes, nós estamos em situações difíceis e ele está querendo se fazer presente, ele está querendo conversar conosco e a gente está tão apavorado, meu Senhor, o que aconteceu agora? Os céus vão cair. Jesus está presente. Basta só dizer, Jesus, onde tu estás? Me ajuda nesse momento. Me revela a tua vontade. Vou contar mais uma historinha para terminar. Estamos chegando perto do fim. Célia, se acalma. Vou contar uma história de dois missionários, um casal que eu conheci quando tinha uns 8 anos. Então, vocês fazem os cálculos, muito tempo atrás, esse casal já está com Jesus. Era um casal da nossa igreja, Mário e Blanche Gribenow. Era um nome alemão, mas eles eram americanos. Eles, quando jovens, já com seus 21, 22 anos, Deus uniu os dois no seminário lá em Nova York. Eles se casaram e foram para Tibete. Alguns de vocês sabem que eu estou meio apaixonado por Tibete, um país que consegui visitar na fronteira em 2019. Então, eles estavam em Tibete para evangelizar esse povo, que era um dos povos menos evangelizados na face da terra. Missionários, ficar lá era muito difícil, mas esse casal foi, eventualmente eles conseguiram permissão para morar num bairro paupérrimo de uma cidade que era um mosteiro cercado por uns postos comerciais onde se comercializava e algumas habitações. Aí esse casal missionário, já com uns 22, 23 anos, começaram a morar lá e tentar aprender bem a língua. Eles só tinham conseguido aprender alguma coisa básica para chegar lá. Então, eles contrataram as únicas pessoas nos mosteiros que sabiam ler e tinham alguma cultura eram os próprios monges. Nesse mosteiro havia 3.000 monges, 3.000 monges budistas. Eu estive lá, eu visitei em 19. Nossa, é enorme, é muito, muito grande mesmo. Tem uma largura bem mais que 1 quilômetro, então você anda ao redor, leva 3, 4 horas para chegar. Então, eles contratam esse cara, esse monge, para ser o professor deles, e ele era de uma seita budista, era um monge, mas a especialidade deles era amaldiçoar pessoas. Ele era um monge feiticeiro. Mas ele é muito simpático. E por incrível que pareça, ele gostava dos missionários. Ele estava muito interessado nessa religião que eles pregavam. Então, eles contrataram porque ele aceitou e ele era um excelente tutor, era muito exigente na parte da pronúncia, porque queria que eles falassem bem. Então, havia poucos livros de instrução, um dicionário e alguma gramática, e eles tinham o Novo Testamento. O Antigo Testamento não estava completo ainda. Então, a parte prática do treinamento era leitura da Bíblia. Então, eles estão lendo o livro de Mateus, de cabo a rabo, né, até o final do capítulo, e ele dizia, você lê o versículo 23 de capítulo 13. Aí
lia, depois a mulher lia, e depois ele corrigia o marido, corrige. Então, era muito exigente, ele exigia que eles tomassem nota, ele tinha que fazer anotações. Então, muito assim. Eles levaram meses para passar o livro de Mateus. Chegam no capítulo 28, e no capítulo 28, eles citam esse versículo. E de fazer discípulos, batizando os nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Então, Mário leu, e o monge sentou. Leia de novo, aquela última parte. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Quem é esse que está com você? Oh, esse é Jesus. Esse é Jesus Cristo, aquele que a gente contou. É o Filho de Deus que criou os céus e a terra. E o monge disse, esse que está com vocês, esse Jesus, é o Criador que você me conta? Sim. Ah, isso explica. E o Mário disse, explica o quê? Quando você chegou aqui, a gente achava esses estrangeiros vão sair logo, porque está aqui muito frio, muito distante de todos, a vida é muito difícil. Mas vocês ficaram. Vocês ajudaram as pessoas. Mário tinha assim, um curso de primeiro socorro, então ele fazia curativos e tal. Então o povo estava gostando. E depois de 1 ano e meio, o casal ficou, não tinha saído. Disse, a gente ficou com medo que vocês pudessem ganhar alguns adeptos. Então decidimos a mandar vocês embora. E o Mário, como? Nós pegamos nossos monges feiticeiros e durante 1 semana, por 24 horas por dia, a gente praguejava vocês. Nós fazíamos maldições e feitiços contra vocês. E a gente mandou alguém ver vocês. E vocês estavam bem de saúde. Seus cavalos não morriam. Seu cachorro estava bem. Nada aconteceu. Esse cara é santo forte. Mandaram para outro mosteiro. Mandaram mais uma tropa. Passaram quase 1 mês, literalmente dia e noite, rogando praga contra esse casal. E nada aconteceu. Uhul. Agora estou entendendo que esse Deus que está com vocês é bem mais forte que os demônios e deuses que a gente cultua. E com isso ele disse, a aula terminou. E a nossa aula terminou para vocês. Se hoje à noite você está sentindo falta de Jesus, de Deus, ele está tão perto quanto o ar que a gente respira. Se está com pecado, se afasta, peça perdão, se arrependa, volta ao Senhor. Aí ele virá em sua vida. Se você é um crente, mas está meio na fossa, lembre que ele está contigo, ainda que a fossa possa feder, ele está contigo e vai te proteger. Meus irmãos, 2022 pode ser uma porcaria, um ano da fossa mesmo, ou pode ser um ano de bênção. Depende de quem está conosco. Por mim, Emmanuel, Deus conosco. Amém. Amém. Feliz 2022, pastor. Muito obrigada. Deus abençoe a todos. Volte sempre. Venha falar com a gente. A vocês, seguidores do M Selvas, aqui do Acervo de Memórias, nós desejamos um feliz ano novo, sempre aqui com Emmanuel. Deus abençoe e até lá. Tchauzão. Tchau, pastor. Amém. Amém.